Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu YouTube, no meu TikTok. E hoje falaremos de um tema um pouco difícil, falaremos aqui um pouquinho sobre o pecado, falaremos aqui o que está dizendo no título do vídeo, que é como o que a Bíblia fala sobre a prática do pecado, né? Como não viver na prática do pecado, por que a prática do pecado nos torna filho de Satanás, por que a prática do pecado nos torna filho do diabo. Infelizmente é isso que a Bíblia fala. Mas vamos lá. Primeiramente, no livro de João, capítulo de número 3, do verso 4 em diante, é o texto que eu vou usar como norte para que possa explicar rapidamente, em poucas palavras, tudo o que eu quero dizer sobre a prática do pecado. Vamos começar pelo seguinte. Adão e Eva foram os primeiros homens dessa terra e que pecaram, né? Como sabemos, eles pecaram e trouxe esses pecados como descendência para cada um dos seres humanos nessa terra. Então, aqui somos pecadores. Infelizmente, na terra temos essa marca do pecado no ser humano. Quando a serpente enganou Adão e Eva lá dentro do Éden, certo? Disso aí todo mundo já sabe. Mas também sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Pelos pecados que, se forem os pecados que possam ocorrer, justamente por essa natureza que temos. Vamos explicar aqui as diferenças entre pecar e a prática do pecado. Pecar é nada mais, nada menos do que aquele pecado inconsciente, que muitas das vezes com o olhar, com a boca, falando, né, com o ouvido, escutando coisa que não deve, com ações, com maneiras de falar, enfim, infinitos jeitos temos de pecar inconscientemente contra o nosso Deus. Certo? Certo? Correto? Todos nós entendemos isso. Mas através da cruz temos a oportunidade de Cristo nos perdoar por esses pecados. Então, pecar é meio que um pecado inconsciente, um pecado que já está registrado em nossa carne. São pecados que a nossa carne deseja. Porém, quando Cristo morreu lá numa cruz, nós também temos, como eu falei, temos a possibilidade de arrependimento, o que nos torna filhos de Deus. Do capítulo de número 4 de João vai dizer o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Ou seja, o pecado nos distancia de Deus se nós conhecemos a Ele. Mas se o pecador nunca se arrependeu, não conheceu a Cristo. Entretanto, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos, somos chamados de filhos de Deus. Por que somos chamados de filhos de Deus? Porque já não somos mais pecadores, e sim pecadores arrependidos, no qual tem a oportunidade e a sabedoria de, através das Escrituras, não pecar mais. Mas, enfim, o pecar é basicamente um pecado inconsciente, que tanto eu, quanto os filhos de Deus, né, quanto qualquer outra pessoa, possa cometer por ser simplesmente humano, por ter esse DNA vindo lá de Eva e Adão. Os filhos de Deus têm a possibilidade de entender que aquilo foi um pecado inconsciente, se render aos pés de Cristo e pedir perdão novamente e começar o seu dia a dia novamente. Porém, temos aqui a prática do pecado. Este é o pior. E principalmente quando é a prática do pecado por filhos de Deus que conhecem as Escrituras. Esse daí também é complicado. É o seguinte, a prática do pecado
é nada mais nada menos saber que é um pecado e continuar nele, viver nele, permanecer nele, na masturbação, na lascívia, na prostituição, enfim, nas drogas, nas bebidas, permanecer neste pecado e ainda assim dizer que é filho de Deus, mas não é filho de Deus. Infelizmente, quem vive na prática do pecado, como eu disse lá no início do vídeo, é filho do diabo. Vamos lá? Filhinhos, verso 7. Ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde um princípio, mas isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. No verso 10, quando fala de justiça, significa que não pratica as escrituras, não pratica as leis do Senhor. Ou seja, a sua carne vai acabar pendendo para o pecado. Então aí terá divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a pergunta que não quer calar hoje é: será que você que está assistindo este vídeo não está vivendo na prática do pecado? Se você estiver vivendo na prática do pecado, saiba que você tem um Cristo que morreu numa cruz para nos salvar, nos lavar, nos redimir através do seu sangue. Só que quando você descobrir esse Jesus, você não voltará mais a viver na prática do pecado e não será mais escravo de Satanás. Não será mais conhecido como filho do diabo. Você será conhecido como filho de Deus. Então que em nome de Jesus, no dia de hoje, através da minha vida, que Cristo possa falar com você. Saia desta vida de erros e pecados, porque Cristo tem uma grande coisa para fazer em nossas vidas e Ele quer nos salvar. Ele quer nos livrar das garras de Satanás. Ele quer nos livrar do lago de fogo de Apocalipse 20. Então, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra e que, mesmo que seja uma palavra forte, uma palavra de despertamento, que ela possa abrir os teus olhos e fazer com que você entenda. Você foi nascido, você foi criado não para ser escravo de Satanás, mas sim para você ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, é necessário amar ao próximo, é necessário praticar a justiça de Deus, é necessário meditar de dia e de noite em sua palavra, é necessário se santificar todos os dias. Em nome de Jesus, obrigado por sua atenção e que Deus te abençoe.